Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Toda glória ao nosso Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aqui estamos mais uma vez na presença do Deus vivo, unidos na mesma fé em Cristo, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nosso Deus, né? Aquele que vive e reina para sempre, o Senhor dos senhores, tá bom? Então, com a graça, com a permissão e pela vontade de Deus, estamos reunidos aqui mais uma vez em nome de Cristo Jesus, na presença desse Deus maravilhoso, santo, fiel, bondoso, enfim, desse Deus tremendo, né? Hoje, a gente vai falar um pouco aqui a respeito, ou melhor, dar continuidade àquilo que o Espírito de Deus tem colocado no nosso coração para esse tempo de prova, para esse tempo de aflição, de angústia, de anormalidade, né? Para esse tempo de teste, né? Que é um tempo de teste. Esse tempo de pandemia, na realidade, é um tempo de teste para a gente, tá bom? E o Espírito de Deus tem colocado no nosso coração algo fundamental, importantíssimo, que é a perseverança, né? A perseverança, algo fundamental nas nossas vidas, né? Como nós vimos aqui na última live, né? Quando lemos aquele trecho lá em Hebreus, onde a palavra diz que nós não devemos jamais abandonar a nossa confissão, a nossa confiança, né? Que todos precisam verdadeiramente de perseverança, né? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, porém o meu justo viverá pela fé, né? Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da conservação da alma, né? Somos dos que permanecem para a conservação da alma, para a salvação da alma. Então a própria Bíblia, ela diz que nós precisamos de perseverança. E eu falei que a perseverança é um dom também de Deus, como a fé, a humildade, o amor, a longanimidade, né, a paz, a perseverança também, né? A perseverança, tá bom? E nós precisamos de perseverança. E a gente está vivendo um tempo difícil para muita gente, difícil para todo mundo, né? Uns mais, outros menos, mas é um tempo de dificuldade, um tempo de desemprego, um tempo de doença, um tempo de pandemia, um tempo de muitas mortes, um tempo de anormalidades, né? Hoje todos nós andamos na rua com a máscara, né, que incomoda muito, mas é necessário também usarmos para nossa proteção. Hoje as pessoas têm que tomar um cuidado com a higiene muito maior, né? Muitos estavam aí despercebidos, né? A importância de se lavar as mãos, de não levar as mãos nos olhos, nariz, boca e no rosto propriamente, né? A questão da higiene, das roupas, de tudo, todo cuidado com aquilo que a gente toca, toda a superfície, né? E mantendo aquela distância, seguindo padrões, né, que nos são indicados e orientados para a nossa própria saúde, né? Evitando aglomeração, esse tipo de coisa. Então a gente está vivendo ainda em pandemia, né? Ainda é um tempo de teste, né? É um teste que nós estamos vivendo, algo que se imaginou que seria bem rápido, né? A gente já está caminhando para o 6º mês já, né? Mês 3 a gente já está chegando no mês 9, né? Quando começaram todas aquelas restrições. Tá? Muitas pessoas perderam a vida, mas muita gente mesmo, muitas famílias aí estão despedaçadas, né? Muitas famílias aí hoje estão numa situação muito difícil, pessoas aí estão na rua, né? Perderam a capacidade de pagar o aluguel e foram lançadas fora mesmo, né? Tem gente que não quer nem saber, joga fora e acabou, né? Aluga para outro, então, até porque também tem gente que precisa viver da sua casa de aluguel. Então, quer dizer, são situações complicadas e complicadas para muita gente, né? E o que o Espírito Santo ele tem colocado no nosso coração, a gente tem pregado na igreja, né? Deus tem confirmado essa palavra através de vários irmãos nossos, né? O próprio Espírito, ele testifica no nosso espírito qual é a mensagem para a igreja, e a mensagem para a igreja é essa. Deus tem colocado no nosso coração que a mensagem para este tempo é perseverança, tá bom? E continuando aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos,
no capítulo 12, tá? No versículo 11 e versículo 12. Nós vamos ler aqui versículos 11 e 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12. Vejamos o que diz a palavra de nosso Senhor, né? Então, que nesse momento o Espírito Santo ele nos traga a revelação da palavra, a sabedoria na palavra, o entendimento da palavra, né? A compreensão do real sentido, né? Que o Espírito de Deus ele fale profundamente, poderosamente, de modo especial, de modo maravilhoso, né? Na vida de todos vocês que ouvem e na vida de todos os que também ouvirão, né? Que a graça seja multiplicada, que a bondade, o poder, a força do Senhor seja sobre todos os que ouvirem em nome de Jesus e que sejam abençoados também com perseverança, que entendam que perseverança também é algo que nós precisamos ter na nossa vida, temos em nós e precisamos também buscar em Deus essa perseverança, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. Diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Tá? Então vejam só, né? É uma carta que Paulo escreveu com uma série de assuntos, né? Quando foi escrita a carta não tinha aquela separação de capítulo e versículo, e título e subtítulo, não tinha nada disso, né? Foi uma carta como se escreve uma carta a uma pessoa, né? Antigamente se escreviam cartas, né? Enfim, era uma escrita de ponta a ponta e ali dentro havia vários assuntos e vários conselhos e várias informações. Foi como Paulo escreveu. Com o passar do tempo, né? A graça de Deus veio sobre nós mais ainda, e estudiosos da Bíblia e homens dedicados a esse trabalho resolveram dividir a Bíblia por capítulos e por versículos para facilitar o estudo, na realidade, o conhecimento e o estudo, tá? Referenciar e facilitar o aprendizado e memorização também, tá? Então Paulo diz aqui, nestes 2 versículos aqui, ele diz, olha, no zelo não sejais remissos, né? Não sejais vagarosos no cuidado, não sejais vagarosos, negligentes no cuidado da sua vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. É algo necessário, extremamente necessário. Não se pode brincar com a vida espiritual. É a sua vida de fato. A vida desse corpo uma hora vai acabar. Mas a tua vida espiritual vai continuar, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Por isso a Escritura que diz, no zelo não sejais remissos, né? Na versão revista e corrigida diz, no cuidado, não sejais vagarosos no cuidado. Tá? Existem pessoas que são vagarosas, né? E elas são remissas, elas são negligentes, elas são devagar, quando se trata do cuidado da vida espiritual. É um conselho bíblico, é uma orientação do Espírito de Deus para mim, para você, para todo crente, para todo servo de Deus. Cuide da tua vida espiritual. Não negligencie a sua vida espiritual. É que ele foi dito lá na igreja domingo pela manhã, não seja negligente no tocante à sua vida espiritual. Se há algo que você precisa colocar em primeiro lugar na tua existência, é a sua vida espiritual. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, Maria e Marta, né? E eles fazem aquele almoço, aquele banquete, aquela coisa lá, tá? E Maria está ali aos pés de Jesus. Jesus estava falando e Maria ali ouvindo aquela palavra que saía da boca do Senhor Jesus, ou seja, a palavra que saía da própria palavra de Deus viva, né? Do verbo vivo ali. Marta estava servindo as pessoas e vai e se queixa a Jesus, Senhor, manda que ela me ajude também a servir. Jesus diz, olha, Marta, Marta, só uma coisa importa, e ela escolheu a melhor parte, né? Então Jesus diz que só uma coisa importa, porque no momento, meus amados, que todos nós fecharmos os nossos olhos aqui, quando chegar a noite para nós, Jesus diz, olha, quem trabalha, trabalha de dia, a noite vem, nada se pode fazer. Então, quando todos nós fecharmos os olhos aqui, nada mais poderemos fazer, tá?
nada mais poderemos fazer. Então, quando chega o momento de nós fecharmos os olhos, no final de tudo, a gente vai saber, todo ser humano saberá, que só uma coisa importa. Agora, durante a sua existência, você deu valor àquilo que de fato importa, você valorizou outras coisas que na realidade não têm valor algum, né? Nessa terra, nessa vida, os homens dão muito valor àquilo que não é nada, àquilo que é insignificante, àquilo que é pó, àquilo que é passageiro, àquilo que é inútil, àquilo que é fútil. E não se importam com o que verdadeiramente importa. Porque o que importa, na verdade, quando nós que vivemos aqui nesta terra, é a salvação da nossa alma. Jesus diz que adianta o homem, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua salvação? Se no final das contas a sua alma não for para a eternidade da salvação, a eternidade com Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos diz aqui no zelo, não sejais vagarosos, não sejais remisso. No cuidado da tua vida espiritual, não seja lento. Tá? Sirva ao Senhor com fervor de espírito. Sirva ao Senhor verdadeiramente. Sirva ao Senhor de maneira reta. Sirva ao Senhor de maneira séria. Sirva ao Senhor de fato e de verdade. Sirva a Deus para a glória de Deus. Há muitos que dizem servir ao Senhor para a sua própria glória. A foto que sai é a dele. A glória é dele. A recompensa ele já recebeu. A recompensa é essa, amigo. Você já saiu na foto. A recompensa é essa. Você já disse para todo mundo, para o planeta inteiro, o que você faz. Jesus operava milagres e dizia, não conte nada a ninguém. No máximo ele dizia, vá lá somente ao sacerdote e apresenta a tua oferta para testemunho. Tá? Jesus não buscava a sua própria glória, ele dizia, olha, quando a tua mão esquerda der uma esmola, a tua direita não saiba o que ela fez. Eu fico só observando, amados. Meus amados, o padrão e o modelo é Cristo. O padrão e o modelo é a palavra do Senhor. A própria Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. A lâmpada para os meus pés, os nossos pés, é a palavra de Deus. A luz que nós precisamos para caminhar é a palavra de Deus. Não adianta a gente ler a palavra de Deus e fazer aquilo que a gente acha bonito, acha que deve, ou porque fulano disse, ou porque a gente quer fazer, ou porque o outro está fazendo, não interessa. No último dia, amigo, é a palavra do Senhor quem vai nos recompensar, nos julgar e nos recompensar. Tá certo? Ainda que a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não será julgado, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, mas a palavra de Deus nos trará o galardão. A Bíblia diz que também que todos nós haveremos de dar contas de nós mesmos a Deus, né? E que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, todo mundo vai parar lá no tribunal, cada um para receber a sua recompensa, tá certo? Mas vejam só, a Bíblia diz que a nossa vida espiritual tem que ser cuidada. A gente não pode relaxar no cuidado da nossa vida espiritual. A Bíblia diz, não sejais vagarosos no cuidado, não seja remisso, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, sirvam ao Senhor com fervor, com alegria e com seriedade e com temor e com santo tremor. Muitas pessoas não temem a Deus, abrem a boca, falam de Jesus, fazem, acontecem sem o menor temor. Tá certo? A palavra também fala o seguinte, alegrai-vos na esperança, se alegre, tenha grande prazer e alegria na esperança da tua salvação. Tá? Não é para todo mundo a esperança da salvação. E a Escritura diz, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Sejam pacientes na tribulação, meus amados.
Então vejam só o que a palavra fala. Em primeiro lugar, não seja vagaroso no cuidado da tua vida espiritual. Em segundo lugar, sirva ao Senhor com fervor de espírito. Em terceiro lugar, se alegre muito na esperança da sua salvação. Quarto lugar, tenham paciência na tribulação. E quinto lugar, perseverem na oração. Olha o conselho da palavra. 5 coisas aqui em 2 versículos, tremendas. Mas vamos agora a essa segunda parte aqui, o versículo 12. Sejam pacientes na tribulação. O momento é difícil, mas tenham paciência. Você precisa de paciência também, eu também, todos nós precisamos de paciência. A Bíblia nos aconselha, sejam pacientes. Está ruim? Está. Está demorando muito de passar? Está. Talvez demore muito mais, a gente não sabe, quem sabe é Deus. Mas a gente não pode perder a paciência. Quem perde a paciência faz bobagem. Quem perde a paciência comete loucuras. A gente não pode perder a paciência, de forma alguma. Mas a gente tem que ser paciente nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, e qualquer luta e qualquer dificuldade que a gente passar na vida. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. A vida do justo não é essa maravilha toda que é pintada aí na mídia, não, meus amados. A vida do justo, segundo a Bíblia, vai ser segundo a Bíblia. Não vai ser segundo fulaninho, nem fulaninha, nem a denominação tal ou tal. Mas vai ser segundo a Bíblia. E glória a Deus que seja segundo a Bíblia. Porque se não for segundo a Bíblia, o nosso final, meu amado, não é aquele final bíblico dos filhos de Deus. Então, paciência, calma paciência, né? Há um louvor que nós gostamos muito e cantamos sempre lá na igreja, né? Descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus, né? A gente pode descansar no poder de Deus. A gente pode esperar no poder de Deus. Ele tem prazer em nos proteger e nós descansamos no poder de Deus. Querido, a palavra para a igreja é essa: perseverança, glória a Deus. Fé, meu amado, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, né? O justo viverá pela fé. Quem vive pela fé sabe o que é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Há níveis de justiça, há níveis de amor, de sabedoria, de paz, de fé, de comunhão, de entendimento, de graça, de revelação, de uma série de coisas. E de fé também, tá? E de sofrimento também, e de alegria também, e de glória também, tá? E de perdição também. Há níveis, há medidas, né? Paulo disse, segundo a graça, a medida da graça que é dada a cada um, até a graça de Deus nos é dado em medidas. A minha é uma medida, você é outra medida. Então o viver pela fé depende da medida. O cara pode estar vivendo pela fé lá assim, ó, de boa. O outro pode estar vivendo pela fé dizendo assim, Senhor, não sei o que vai ser amanhã, mas eu creio no Senhor. Eu sei que vai haver o milagre. Eu sei que o Senhor se levantará, como disse Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Tem esse nível de fé também, né? Agora, é Deus quem escolhe qual o nível de fé que você viverá. Agora, todo justo viverá pela fé. Então a palavra aqui diz, meus amados, cuide da sua vida espiritual. Não relaxe no cuidado da tua vida espiritual. Uma coisa está de pé firme na presença, outra coisa está cambaleando na presença de Deus, enfraquecido. Como foi dito domingo pela manhã lá na igreja, a negligência, né? Ela é como a AIDS, né? Ela elimina toda a sua defesa. Chega lá na frente, o camarada não consegue mais orar, não consegue mais ler, não consegue mais meditar, já começa a sentir que Deus está longe, já começa as trevas a prevalecerem, as tentações já são mais fortes, a tendência a pecar já é maior, daqui a pouco já está fazendo o que não deve, por quê? Negligência.
negligência. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia diz, sempre assim, a Bíblia diz, não sejais vagarosos no cuidado, no zelo da tua vida espiritual. Sirvam ao Senhor com fervor de espírito. Tá? Perseverem em servir ao Senhor com fervor de espírito. Tá certo, irmãos? Outra coisa, voltando aqui, regozijai-vos na esperança. Meu irmão, você tem a salvação. A salvação é para você, você tem que ter alegria disso. Né? Ah, eu sou crente, é crente, ótimo, glória a Deus. Então você tem que andar sempre com razões para sorrir, ainda que você esteja em tribulação. E o crente passa por muitas aflições, mas a gente sempre tem um sorriso nos lábios. Por quê? Porque a gente tem aquilo que Deus preparou para nós, que é a vida eterna, que é a salvação da nossa alma, que é o nosso resgate, o preço por nós já foi pago. O Filho de Deus deu a sua vida por nós, melhor, Deus deu a vida do Filho dele para nos resgatar. Motivo de alegria, motivo de regozijo no Senhor. A gente transita na terra pessoas que foram compradas pelo sangue do Filho de Deus. Pessoas que Deus comprou, pessoas que Deus deu a vida do Filho dele. Ó, eu estou dando a vida do meu filho, esse aqui está perdido, está condenado, está fulminado. Vai parar no lago de fogo, mas eu vou salvá-lo. Então eu dou a vida do meu filho em resgate dele. Pronto. E se Deus deu a vida do Filho dele em resgate meu e seu, quem vai poder desfazer isso? Diga aí para mim, quem pode? Quem pode desfazer o que Deus fez? O sangue já foi derramado, o preço já foi pago. Paulo diz que todo escrito de dívida contra nós já foi cravado lá na cruz. Acabou, amado. Toda acusação acabou. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus? Né? Não tem como. A Bíblia diz, quem nos condenará? É Deus quem nos justifica. Né? Então é Ele que deu a vida por nós, Ele que nos salva. Então nós temos motivo para nos alegrar. Você é uma pessoa que anda neste mundo, nesta terra, comprado pelo sangue do Filho do Deus vivo, Criador e Senhor dos céus, da terra e de todo o universo. Regozijai-vos, alegrai-vos na esperança da tua salvação, na esperança que você tem da glória. Cristo em nós, ou em vós, em nós todos, é a esperança da glória, diz a Bíblia. Tá bom? Sejam pacientes. Então a palavra também é essa. Perseverança também é paciência, paciência também é perseverança. Paciência na aflição, na tribulação, na dificuldade, seja ela qual for. Né? A gente está passando por esse momento de pandemia, mas nunca houve aflição? Né? A aflição de uma enfermidade, a aflição do sofrimento de um ente querido, a aflição de um desemprego, a aflição de um acidente, a aflição de uma morte prematura, a aflição de uma despedida, tantas razões, tá? Tantas razões, sempre houve, sempre haverá aflição. Sempre houve, sempre haverá aflição. Nós passamos por um momento agora mais difícil um pouco, com essa pandemia, mas a palavra é sempre essa. Paciência. Você tem um Deus Todo-Poderoso que é contigo, que jamais falhou, jamais falhará. Entendeu? Agora, na oração, persevere. Persevere na oração. E a própria palavra do Senhor diz o quê? Lá em Jeremias, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E assim que se acha a Deus. Não é buscando a Ele, orando a Ele de boca para fora. Se você quer encontrar a Deus, você precisa orar a Deus, buscar a Deus de todo o vosso coração. E aí Ele será achado de você. Tá certo? Então, queridos, força, fé, perseverança, paciência, fervor, alegria e oração. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja multiplicada abundantemente na vida de todos vocês,
hoje e sempre, até a vinda de Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos e exaltamos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelo teu poder, pelo agir do teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas. Te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Invocamos a Ti em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará para a glória do Senhor. Pai, nós oramos a Ti, entregando a Ti todas as coisas, entregando a Ti a nossa vida, os nossos caminhos, a nossa sorte, o nosso futuro, o nosso amanhã, entregando a nossa casa, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas alegrias também. Apresentamos a Ti, Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Sabemos que Tu és fiel e que jamais o Senhor falhou, jamais falhará, Pai. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, na hora certa, ele se levantará. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és fiel e que na hora certa o Senhor sempre age, nunca, jamais falhou, jamais falhará. Nós sabemos, ó Pai, sabemos e temos a plena convicção que na nossa vida não falta milagre, porque o Senhor é o nosso Deus e opera tudo para a sua glória. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra também nos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E também devemos dizer: graças Te damos, ó Pai, em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Em tudo dá graças. Nossa vida Te pertence, nossa vida não é nossa, nossa vida é do Senhor, meu Pai. E tudo que temos, entregamos nas Tuas mãos. Recebe agora, Senhor, a nossa alma, espírito e corpo. Recebe a nossa vida e tudo que é nosso, porque tudo que é nosso veio de Ti e é Teu e vai voltar para Ti. Por isso Te entregamos e pedimos ao Pai a Tua bênção nesta hora, em nome de Jesus, que venha sobre nós pela Tua justiça, fruto da Tua justiça, graça sobre graça, favor sobre favor, bênção sobre bênção, maravilha sobre maravilha, para o louvor e a glória somente do Teu santíssimo nome, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor também, Deus, traga sobre a nossa nação cura, avivamento, paz, salvação, justiça e prosperidade. Para o louvor da glória do Teu nome, nós oramos a Ti em nome de Jesus e já Te damos graças. Amém. Queridos, é isso aí, a palavra desse tempo é essa. É fé, perseverança, alegria, zelo, fervor, amor, paciência e oração. Guarde isso, pratique isso, se empenhe e ore a Deus. E busque ao Senhor de todo o vosso coração. É assim que se acha a Deus. É assim que se encontra a Deus. Que a graça seja multiplicada abundantemente, poderosamente na vida de todos vocês. Em cada lar, em cada família, que essa palavra chegou e que chegará em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo seja atuante, que haja mudança, que haja salvação, que haja alegria, que haja cura, que haja poder, que haja boa sorte na vida de todos vocês em nome de Jesus. Que o poder de Deus seja sobre todos vocês. Que o anjo do Senhor esteja acampado na tua casa e ao teu redor para te livrar. Entendeu, queridos? Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Debaixo do poder de Deus, debaixo do amor de Deus, debaixo da graça, do cuidado e do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Cristo. Que haja salvação para você, agora e sempre em Cristo.
Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.